Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, começa aqui o programa Cafezinho no WC, o seu programa de segunda a sexta, aqui no Cafezinho, né? E é um programa que começa às 6 da manhã, de segunda a sexta. Agora, hora para acabar mesmo não tem. Bom dia para todo mundo que tá chegando. Já vi Camila chegar, que beleza, bom dia Camila, sempre esperta, sempre atenta, Cicleide Cassiano. Bom dia, porque a Camila é mais do que uma telespectadora, né? Camila é a produtora aqui do programa, então tá sempre esperta. Carlos Krebs também, aí um dos grandes conselheiros do programa. Beth Garcia, Dri Bezerra acordando muito cedo em Pernambuco. Hein, Dri? Super cedo. Bom dia para Janaína Miranda em Minas Gerais. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o programa a partir de agora. A Dina Carvalho chegou. Silvana Salvador, que escreve sempre assim, bom dia. A Neck Perger, bom dia, Neck. Bom dia, Daliane Morandi, bom dia para você, no interior de São Paulo. Bom dia para Venceslau Araújo, bom dia para todo mundo que está chegando. Ana Tomazini, bom dia também. Olha, é o seguinte, Paulo Monteiro, eu quero dizer a você que eu comecei alguns minutos atrasado hoje por questões técnicas aqui, tá bom? Mas já está tudo no lugar, tudo certinho, eu acho que, né, que dá para me ver bem aí, porque estava com probleminha na luz. Resolvi. Estou aqui, iluminado. O programa de hoje está agitadíssimo e nós vamos falar sobre muitos assuntos importantes. Você sabe que quando a gente começa o programa Cafezinho no WC, eu coloco uma música de abertura para o compartilhamento. Então, eu peço a você que compartilhe o programa com os amigos, convide, multiplique essa corrente aí, porque o programa tem aumentado assim, em muito a audiência. E por isso, olha, grande Rômulo, daqui a pouquinho está aqui comigo, né? Tássia Camargo, bom dia também. O programa tem aumentado em muito a audiência e eu agradeço muito a você que assiste. E Adonise, Vânia Fernandes, Léa Calil, Paula Cristina, todo mundo que chega, que a Donise está dizendo que está travando. Não está nada, Donise, é só a internet aí, eu tenho que melhorar o seu pacote aí. Gilberto Rufino, Sueli Alves, vamos multiplicar essa corrente. Eu agradeço a você, que a audiência está aumentando muito mesmo no programa, muito, 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 e por isso eu peço que você continue nesse empenho, porque não é uma coisa que eu faço para mim, para minha vaidade pessoal, nada disso. Tanto que algumas pessoas, não mude não o nome do programa, o WC é tão legal e tal. E eu expliquei que o nome do programa vai mudar, porque o WC foi pensado no horário em que as pessoas no Brasil estão no banheiro, né, o WC, e as iniciais do meu nome. Uma brincadeira, porque o programa é política com bom humor. Aqui a gente não trata da política com a cara de Aloysio Nunes, não é? Não trata da política com a cara de José Serra, de Temer. A gente trata da política com alegria. A política que está presente no preço do teatro, do cinema, do parque da cidade, que você pode passear com segurança, num ambiente limpo. É a política que a gente trata, a política da construção de um mundo melhor. E aí não é aquela política da cara de Aloysio Nunes, que é todo mundo tenso, ou mentindo, escondendo as verdades, produzindo mentiras. Não é a política como ela é, a política do dia a dia, falando olhos nos olhos, como a gente fala aqui. Né? E por isso eu boto a musiquinha do Gonzaguinha para poder fazer aquela abertura mágica com uma mensagem de bom dia para reforçar a saúde nacional. Bom dia! Bom dia para todo mundo compartilhando agora, hein? Quero nem saber, tem que compartilhar. Compartilhar! Tem gente de Cotia, São Paulo, tem gente de São Paulo, capital. O pessoal começa a escrever os nomes aqui, o nome dos lugares, né? Muita gente escrevendo o nome da cidade que está. Nem sempre eu leio, porque, assim, não é bem a minha pegada isso aí. Eu faço um programa para o Brasil todo, para Angola, para onde tiver. Guilherme Coutinho, bom dia. Daqui a pouquinho você vai estar aqui com a gente, batendo um papo, tá bom? Fica ligado aí, daqui a pouquinho eu lhe chamo. Pois é. Essa é a música de compartilhamento, eu quero que você compartilhe, estou aqui fazendo isso enquanto converso com você. Tem uma notícia para dar a você, olha, de domingo para cá, o Cafezinho já bateu em audiência da página, assim, um recorde que nem o Facebook está entendendo como, né? Eles cortam, a gente aumenta. O negócio, na audiência aqui, o Cafezinho, o lema da gente é estourar o teto. A gente está estourando o teto todo dia aqui no Cafezinho de audiência.
E eu agradeço a você, porque o Miguel tem feito um bom trabalho. Eu tenho procurado fazer o meu melhor com o Rômulo agora, como parceiro, com os meus colegas, o Paulo Gamba que entra, Luiz Cláudio. Agora vamos ter a Niobe Cunha, jornalista que vocês vão adorar na quinta-feira. Ela vai estar aqui conversando sobre política com a gente. Então a gente tem procurado fazer um trabalho de... não apenas de notícia, mas a gente também tem procurado fazer um trabalho onde o debate esteja vivo. O debate, porque a política não é apenas noticiar o que os políticos fazem. É questionar o que os políticos fazem, é propor o que os políticos devem fazer e fazer um paralelo entre diferentes realidades. Essa possibilidade que eu tenho, que o Rômulo tem, né, porque nós estamos em outros países, ele está na Suíça, eu estou na Suécia, e essa possibilidade eleva em muito o debate na minha forma de ver, porque nós temos perspectivas diferentes, nós temos a possibilidade de trazer para o nosso debate elementos que não são normalmente administrados pela imprensa brasileira, nem mesmo alternativa. E com isso, trazendo realidades de países que são considerados no Brasil como países modelo, países referência, nós temos um elemento a mais no debate, e é por isso que eu acho que é de fundamental importância que esse debate seja ampliado. Nesse momento, o pessoal da página Botando Pilha também está acompanhando a gente. Eu agradeço ao meu grande amigo Rodrigo Pilha, que é meu parceirão aí nas coisas, né, nessa batalha de conscientização da sociedade. O programa de hoje tem Paulo Gamba. O Paulo Gamba está no Muxico, que é uma província bem distante lá em Angola. Vou explicar a você, eu conheço bem o Muxico, tá? Por isso que eu vou falar. Foi castigada pela guerra essa província. Então, a reconstrução nacional lá está assim, num ritmo acelerado, mas as telecomunicações ainda estão prejudicadas. Então, caso eu não consiga falar com Paulo Gamba, você não fique aí achando que eu estou boicotando o nosso grande comentarista de temas internacionais a partir de Angola, que é o Paulo Gamba, professor de Relações Internacionais, Direito Internacional também, uma figuraça, escritor, né, que vocês já conhecem aqui, dispensa apresentação. Então, eu vou tentar daqui a pouquinho um contato com Paulo Gamba, para a gente poder conversar com ele. E vai ter também uma conversa com o Rômulo sobre temas relevantes. A gente introduziu aqui o debate sobre Catalunha, vocês devem lembrar naquele momento delicado. Separa, não separa, nós aqui anunciamos, não vai separar. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso e como é que estão as coisas lá na Catalunha, nesse exato momento, tá? E também tem o convidado nosso de hoje, que é o Guilherme Coutinho. Ele é colunista do Brasil 247 e vai falar com a gente sobre o fascismo, o crescimento do fascismo na Europa e as ramificações no Brasil, as influências diretas no Brasil. Esses temas são muito bons, são temas da atualidade e que estão... Vocês vão ver, tudo converge para o que a gente fala aqui sobre Lava Jato, Sérgio Moro, STF, Temer. Você vai ver, tudo, tudo. O mundo não é o Brasil sendo uma bolha, como as pessoas dizem que Cuba é, mas as pessoas nem sentem que o Brasil é, na prática, a Cuba que eles pensam que Cuba é, entendeu? O Brasil é uma ilha da Globo, uma ilha de caras, uma ilha da fantasia, que parece que é tudo lindo e cheiroso, mas não é. Não é? O Brasil é isso aí, é o golpe, é um país que não é democrático hoje, é visto aos olhos do mundo como um país não democrático, é um país onde uma presidenta honesta sofreu um golpe. É essa a imagem do Brasil aqui fora. É bom que você saiba disso. Então não adianta um fake aí ficar dizendo que Dilma isso, Dilma aquilo, Lula isso, Lula aquilo, que aos olhos do mundo o Brasil está uma vergonha. Tá? Eu estou falando isso que eu estou de fora. Eu tenho esse privilégio de poder trazer esse sentimento externo para vocês, tá bom? Então vamos começar a querer melhorar essa imagem, porque tá feia a coisa, tá? Tá muito feia essa coisa do Brasil ser tão pequeno, o Brasil com tantas riquezas. A gente não discute a invasão dos Estados Unidos no Brasil, e isso é preciso invadir no debate, né? Essa invasão, é preciso realmente entrar nesse debate para poder transformar o sentimento nacionalista de verdade, sem xenofobia e sem loucuras, né? Num debate rico, num debate capaz de trazer as pessoas para a realidade.
Dito tudo isso, vinhetinha de abertura, na verdade é uma super música do Raul Seixas que eu uso como vinheta de abertura, Paranoia. Tô invadindo o seu WC, hein? Bom dia, Tadeu Porto! Grande Tadeu! Vacilava sempre a ficar nu lá no chuveiro com vergonha. Toca, Raul! Bom dia, eu sou o Wellington Calazans, estou invadindo o seu WC, onde quer que você esteja. Não fique com vergonha, não vou contar nada que você está fazendo por aí, tá bom? Não vou contar nada. Pode ficar tranquilão, tranquilona. Meu papo aqui é política, e por ser política, a pauta principal do programa, eu tenho o maior prazer de poder entrar na sua casa, no seu banheiro, no seu quarto, no seu escritório, para quem está no transporte também, para dizer bom dia com política em tudo, porque a política está em tudo, tá bom? Esse é o programa Cafezinho no WC, transmitido em várias páginas. Eu quero saber aqui se o meu amigo Paulo Gamba já pode falar comigo. Alô, Paulo Gamba, bom dia! Wellington, eu acho que ainda posso falar. Porque maravilha. Ainda não fui recebido. Ainda não foi recebido. Mas acho que ainda posso falar. Tá bom. Paulo Gamba está numa sala de espera para conversar com uma autoridade lá no Muxico, o governador daquela província. Ele me falou em off aqui, mas eu estou liberando geral a sua agenda aí, viu, Paulo? Paulo Gamba, então vamos otimizar o nosso tempo. Paulo Gamba, hoje o nosso papo é sobre as Nações Unidas. Né? A ONU, vocês chamam em Angola de ONU, né? Em português de Portugal, na verdade, de ONU. A gente chama de ONU ou Nações Unidas. Então vamos falar Nações Unidas, porque também em Angola a gente chama aí de Nações Unidas. Aí todo mundo sabe o que é. As Nações Unidas, a gente já discutiu isso no nosso programa Sem Fronteiras, na Rádio Kairos, perdeu aquela força para a qual ela foi criada, de promoção da harmonia entre os países, de igualdade entre as nações, respeito à soberania. Porque hoje, Paulo Gamba, e foi esse o tema que você escolheu, mas a gente converge na opinião, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é composto por apenas 5 países, é quem dita as regras para todo mundo. Eu estou certo, estou errado? Onde é que eu errei? Onde é que eu acertei? Fala, meu Camba! Você errou em parte nenhuma e acertou em todas, Wellington. Porque, na verdade, eu só discordo consigo quando você fala que as Nações Unidas perdeu a qualidade da ideia do qual foi criado. Porque, para mim, eu acho que... Wellington, tá me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo bem, porque quando você fala, Paulo, eu fico caladinho para aprender, porque você é um professor, certo? Agora preste atenção, eu vou logo lhe falando, eu falei perdeu a identidade aos olhos do público. Por quê? Porque as pessoas perceberam que ela nasceu com um propósito e não conseguiu executar esse propósito. Atenção, vamos lá. Ok. Agora, eu não sei se eu continuo a não concordar contigo, e sabes que poucas vezes eu discordo contigo. Continuo a não concordar consigo para saber se a criação desse propósito a criação deste propósito, desse objetivo, Sim. foi fictício ou realmente houve intenção de se fazer isso. Porque eu acho que desde o princípio as grandes potências, sabe que as Nações Unidas é criado num contexto de fim de Segunda Guerra Mundial. Então eu acredito que as grandes potências que ganharam a Alemanha na Segunda Guerra Mundial cozinharam a Organização das Nações Unidas com o objetivo inicial de satisfazer os seus objetivos, satisfazer os seus propósitos. Então é muito difícil acreditar se inicialmente houve esse propósito de estabelecimento da paz, Wellington. Então eu acredito que ele foi criado já, quer dizer, a nível da criação, foi criado já com este propósito de proteger as grandes potências. E sabe que houve um acordo, não é, entre os Estados membros do Conselho de Segurança de que nenhum deles, em circunstância nenhuma, podia eleger um secretário-geral das Nações Unidas. Exatamente. Justamente porque eu não acredito que as grandes potências pudessem um dia abrir mão do exercício de um poder supranacional em detrimento de um assento num Conselho de Segurança. Isso só vem mostrar claramente que o Conselho de Segurança é o órgão mais poderoso das Nações Unidas e que o plenário tem simplesmente uma função decorativa. Porque o plenário pode aprovar medidas que podem até ser profícuas, mas se o Conselho de Segurança decidir usar o veto, ele simplesmente não avança. E não nos esqueçamos que dentro do próprio Estatuto das Nações Unidas
está claro de que o único órgão que pode decidir sobre matéria de segurança é exatamente o Conselho de Segurança. Portanto, a partir daí consegue-se ver que as Nações Unidas, de facto, presta serviço a um grupo restrito de países. Com certeza. E esses países, Wellington, nós, pelo menos desde 1945, depois da Segunda Guerra Mundial... Ô, Paulo Gamba, eu vou pedir... Paulo Gamba, fique numa posição aí onde não tenha vento, porque o barulho está influenciando diretamente na sua... Eu vim ao lado da janela, porque estava aí na sala de espera. Tá bem, mas não sei se eu consigo me ouvir melhor aqui. Bem melhor agora. Ok. Era para dizer, Wellington, eu no princípio da minha intervenção disse que as Nações Unidas foram criadas no contexto de fim da Segunda Guerra Mundial. Se virmos 1945, poucos estados, ou seja, os estados africanos ainda não eram independentes, ou seja, os países que ratificaram a primeira Carta das Nações Unidas eram as potências colonizadoras, porque depois do processo histórico que acabou por influenciar a África, refiro-me primeiro à escravatura, depois à colonização, as potências colonizadoras formaram os estados ultramarinos, não? As tais províncias ultramarinas que são os atuais estados africanos. E repara que, com exceção da Libéria, nenhum Estado africano na altura era independente. O que significa que, a partir de 1960, quando os Estados africanos começaram a alcançar a sua independência, encontraram os estatutos todos já criados. O que tiveram que apenas fazer é ratificação, ou seja, aceitar o estatuto criado tal como é. Então, portanto, eu posso resumir que as Nações Unidas são uma espécie de colonização institucionalizada. Institucionalizada pela questão econômica, porque eles massacraram os estados africanos e também do sul da América e alguns até do Oriente. E alguns da Ásia, exatamente. E aí trouxeram um pacote pronto, ocidental, para variar, não é? E aí esses países precisam se submeter a essas regras, a esse jogo onde somente o que os 5 países do Conselho de Segurança decidem é o que vale. Em síntese. O que vale, Wellington. E por outro lado, eles criam instituições que fazem parte mesmo das Nações Unidas para poder legitimar, ou seja, dar credibilidade àquilo que são os processos das instituições. Repara que para você ter uma saúde boa dentro de um determinado país, você tem que ter o aval da OMS. Pois é. Que pertence às Nações Unidas. Para você ter um ensino de qualidade, você tem que ter o aval da Unesco, que pertence às Nações Unidas. Para você ter estabilidade, você tem que ter aval das Forças de Missões de Paz. Ou seja, todos esses ramos que se criaram dentro das Nações Unidas, do ponto de vista prático, do ponto de vista material, eles visam controlar os estados emergentes de forma que não consigam dar um passo sozinhos sem que eles interfiram. Portanto, as Nações Unidas aparecem aí como uma espécie de polícia do mundo, não é? Fazer com que os Estados, quer africanos, quer sul-americanos e alguns da Ásia, não consigam caminhar sozinhos sem ter o beneplácito dessa organização. Pois é, uma grande vergonha. E aí eles ainda mandam a gente ajudar o continente africano depois com musiquinha como essa daqui, ó, Paulo, pra gente se despedir. Lembra disso aqui? Esta música faturou mais de 10 bilhões de dólares, Wellington. 6 bilhões de dólares e o africano não viu a cor do dinheiro. Continua sempre, exatamente. Pois é, o africano não viu a cor do dinheiro. E esse jingle aqui, né? We are the world, é a grande mentira. We are the world, usa for Africa. Usa for Africa, mas na verdade os Estados Unidos nunca esteve para a África. Pois é, exatamente, Os Estados Unidos sempre esteve para si. A política norte-americana na África é a de sempre, explorar e tentar ditar as regras, e agora através das religiões ditar o comportamento dos africanos, não é? É verdade, Wellington, é verdade. E alguns grupos rebeldes que não têm dinheiro, não têm estados constituídos, mas por serem beligerantes
ocupam territórios potencialmente ricos e conseguem armas de origens americana, israelita, mas tem troco, né, do fornecimento de armas relacionado com a cedência de espaços para exploração. E é dessa forma que se domina o mundo. Não? Com certeza. Então, na próxima semana, a gente já tem um tema para debate. Por que é que os países africanos vivem em permanentes conflitos armados e não produzem armas? Quem é que está dando arma? Muito bom, Wellington. Um grande abraço, Paulo Gamba. Vá para a reunião com o governador aí, tá bom? Eu peço desculpa por isso, meu irmão. Você muito rápido e não, que isso. E pronto, vamos ir falando. E um abraço a todos, um abraço a mandei uma mensagem off para Camila, tentar desculpar-me caso seja atendido. Mas deixa-me pedir já desculpas ao público que acabei por entrar e está tudo bem conosco. É isso aí, deu tudo certo, muito obrigado. E Camila vai compreender com certeza. Eu expliquei que você estava no encontro com... encontro, não precisa detalhar muito. Um grande abraço aí, Paulo Gamba. Muito bem. Valeu, tudo de bom. Um abraço. Tchau, tchau. Felicidades para você. Eu conversei com Abel Paulo Gamba, professor de Direito Internacional da Universidade Lusíada de Angola. E o Paulo Gamba está aqui toda terça-feira falando sobre política internacional, sobre África também, porque é um especialista fantástico, meu colega de comentário de política internacional na Rádio Kairos de Angola, no programa Sem Fronteiras, que eu apresento semanalmente por lá, cantando no banheiro, berrando no chuveiro. Para mudar o tema, é isso aí, eu vou chamando o Rômulo Brito, o Rômulo Maia. Vou chamar o Rômulus aqui, que já daqui a pouquinho eu já vou chamar o Rômulus. É isso aí. E aí já vou chamando também o nosso novo convidado aqui, o nosso... Vamos ver aqui. Fica falando que tá por um triz. O que é que eu faço no banheiro que eu me sinto feliz? A música do Eduardo Zeck, cantando no banheiro, que eu sempre estou por aqui participando. Olha, o Guilherme Coutinho, que é o nosso outro convidado de hoje aqui, ele precisa estar online. Aí, ô Guilherme, eu já vi que você está online no Facebook. Você precisa estar online no Skype, meu irmão, tá bom? Vá pro Skype aí, abandona o programa para eu poder chamar você. E eu espero que você possa chegar a tempo aí pra gente adicionar você. Eu já vou adicionando o Rômulus para começar aqui a conversa com o Rômulus. Alô, Rômulus Maia, bom dia, meu camarada. Bom dia, Wellington Calazans. Bom dia a você que está nos ouvindo hoje logo cedo. É isso aí, o Rômulus já tá pegando aquele jeitão de apresentador. Tô adorando, viu, Rômulus? Mas com um professor assim, né? Quem que não vai pegar? Que é isso, meu irmão? Vamos nessa. Um prazer enorme estar aqui com você. Você que agora é meu colega de apresentação do programa. Tássia Camargo tá acompanhando a gente também. Um beijão, Tássia. Muito honrado, muito honrado. Pois é, Tássia Camargo, que é um show de apresentação, né? Nossa, sim, ela é demais, ela é repórter, ela não tem ninguém mais versátil, ela é repórter investigativa, atriz maravilhosa, comentarista política, analista, ela que é super carismática, todo mundo gosta dela. Você sabe que ontem, né, a gente estava falando em privado, offline, que eu estava dando uma ajuda a ela a entrar no VK. Sim, ela já fez a conta, já fez essa danada. Pois é, porque ela tá querendo puxar o pessoal, ela tá, né, no movimento. Todo mundo, olha, quem tá ouvindo a gente, quem já entrou no VK? Aí a campanha, todo mundo entrando no VK. E aí sabe que eu tava falando com ela, cara? Eu falei assim, Tássia, poxa, todo mundo na minha família te adora, cara, não sei o quê. E é verdade, o pessoal quando viu, eu mandei pra minha família o café com a Tássia, minha mãe, eu adoro a Tássia, sou fã dela. Tá vendo aí, Tássia? Todo mundo adora você. Você precisa ver os meus amigos lá de Angola. Papai, você apresenta um programa com Tássia Camargo? Eu digo, sim. Ele, poxa, você tem que trazer ela para aqui, para Angola, ela é maravilhosa, assim, ela é super amada em Angola, em São Tomé e Príncipe, em Moçambique. Quem é que não adora Tássia, né? Quem não gosta de Tássia não gosta de Jesus Cristo. Quem não gosta de Tássia, eu sei que não gosta de... Eu sei que não gosta de Tássia. Eu também sei, mas deixa lá. Dedê não gosta dela. Não, Dedê não gosta dela. Aquele cara que gosta de cocada branca lá da Bahia, né? Cocada branca lá da Bahia, não gosta dela, né?
Olha, Wellington, eu estava ouvindo com muita atenção o comentário do professor Paulo Gamba, é sempre uma aula, meu colega internacionalista. Sim. Eu queria dizer o seguinte, eu gosto muito da perspectiva crítica que ele tem, né? Eu falava isso com você ontem, fora do ar, porque ele tem, né? Ele distingue muito bem a realidade da propaganda com relação ao sistema internacional, né? Em relação a todas essas organizações internacionais, como a ONU, que ele falava agora. E por que isso? Eu acho que em Angola, pelo fato do governo não ter sido reconhecido pelo Ocidente, né, naquele contexto de Guerra Fria, por muito tempo, né, interlocutor do Ocidente, até da ex-metrópole de Portugal, né, o governo, entre aspas, que não era governo, eram insurgentes, que eles reconheciam era a UNITA, por isso, né, eles identificaram toda, né, conviveram com toda a hipocrisia do sistema internacional, e como muito bem ele dizia, né, é um disfarce, uma fachada para interesses, né, imperialistas. Pois Olha, um exemplo, eu tenho alguns exemplos sobre Angola, eu tenho vários exemplos. Eu morei em Angola há 6 anos e meio e trabalho há 18 anos com Angola. Então eu conheço bastante a realidade lá e falo com muita tranquilidade. Os norte-americanos foram reconhecer Angola nos anos 90. Angola ficou independente em 75, né? E com um detalhe, eles já exploravam o petróleo e o diamante não era de forma oficial, você sabe disso, que com sul-africanos era diamante de sangue, exatamente, com sul-africanos, de forma clandestina com a UNITA na época, tá? Mas o petróleo eles queriam. Mas não reconhecia Angola como país, né? Era uma coisa linda, né? Eu quero roubar seu petróleo, mas eu não quero reconhecer você. Esse falso moralismo, eu vou invadir porque o país é mal administrado, o povo precisa ser salvo. Por que não salva o povo da Arábia Saudita? Lá tem escravidão. Lá na Arábia... Vamos libertar as mulheres sauditas, né? As mulheres sauditas são a 10ª pessoa depois de ninguém, não tem direito nenhum e não podem reclamar do direito que tem. Ou seja, não tem direito de nada, não são nada na Arábia Saudita. Os negros na Arábia Saudita são escravizados, certo? São escravizados, escravos mesmo, aquela coisa lelê de Dorival Caymmi, que Temer quer trazer de volta para o Brasil. Então, por que os Estados Unidos não salvam, não invadem a Arábia Saudita para salvar a Arábia Saudita? Porque estão roubando petróleo, não é? Botaram lá armaram uma elite, criaram um super exército com armas dos Estados Unidos e também de Israel, e eles oprimem o povo, enquanto isso o petróleo é cedido para os Estados Unidos. Então, essa coisa da ONU, que a gente estava conversando, é uma fachada canalíssima. A invasão do Iraque foi outra vergonha. A ONU disse que condenava, invadiu e ficou por isso mesmo. Não é? Wellington, o que o Iraque tem? Pois é, o Iraque hoje é como a gente diz aí, que o Brasil pode ser transformado num terreno ocupado com a bandeira de entreguismo no meio, né? O que tem debaixo do chão lá no Iraque que tem no Brasil também? O ouro negro, né? O petróleo. Pois é. Rômulo, vamos falar um pouquinho sobre a Catalunha, porque eu vou pedir antes aqui a Camila. Camila, é o seguinte, o Guilherme Coutinho, ele fez uma chamada ontem para mim no Skype, nós testamos, tá tudo legal, só que ele está offline no Skype, e offline no Skype não dá para adicionar a conversa aqui. Você entra em contato com ele aí, por favor, Camila? Por favor, para que o Guilherme Coutinho possa ser anexado aqui. Diga ele que não é para ligar, que eu adiciono ele, tá bom? Porque senão complica tudo aqui. São 3 computadores, aí ficam todos 3 chamando, vai travar a transmissão. Então, obrigado, Camila. Já disse sim aí. Então, Wellington, esse gancho que você está fazendo tem tudo a ver, né? Porque o Paulo Gamba, ele falava da hipocrisia do sistema internacional e você complementou dizendo, né, que há um disfarce, né? Uma propaganda, uma fachada, né? Vocês falam, nós queremos promover direitos humanos, defesa da democracia, melhores práticas econômicas. Então você tem órgãos como a OCDE, né, que querem fazer melhores práticas e ao qual o governo golpista quer aderir, que é para amarrar as mãos do novo governo, ele não poder mudar a política econômica. Também Paulo Gamba mencionou, né, a Unesco, então intercâmbio cultural. Na verdade, isso é tudo propaganda, é um método de você forçar os governos locais a adotarem, né, o entreguismo. E aí você vê, né, nessa coisa de intercâmbio cultural e acadêmico, o país que faz isso acaba com o quê? Acaba com um Sérgio Moro, um Dedê, aquele que é o galã de novela mexicana, né? Tem o nome de galã. Carlos Fernando. Tem a cara, né? Tem o nome, mas tem galã. Todos esses foram fazer seus intercâmbios lá nos Estados Unidos, né? E a gente viu no que deu. E aí você veja que a Catalunha, que é o nosso assunto, tem tudo a ver com isso, né? Porque também agora está virando, né, uma batata quente internacional. Exatamente. Né? Olha, a situação na Catalunha estava sendo resolvida, né?
Eis que chega uma juíza e manda baixar o cacete. Vamos falar. Sempre uma juíza, né? Um juiz, né? Um juiz. Sempre o judiciário. Vamos falar isso para evitar essa questão do gênero, tá? Sempre o poder judiciário tentando intervir na política. E quais as coincidências disso? Em diferentes países, como já estamos vendo no Peru, em outros países, como vimos no Paraguai, no Brasil, esse golpe do judiciário interferindo na política, né? O Guilherme Coutinho já entrou aqui, vai ser adicionado à nossa conversa. E como é que a gente vê essa situação? Sempre os interesses norte-americanos. Por quê? Porque na Espanha eles querem botar uma base militar por lá. Certo? Sim. Eles querem criar uma nova base para OTAN, que a gente chama no Brasil de... no Brasil a gente chama de OTAN, a gente chama aqui de NATO. Não é isso? Então, é esse o sentimento. Ô Rômulo, é o seguinte, eu vou ter que desligar você. Não estou conseguindo adicionar e vou ligar você. Me chama no Hangout. Exatamente. Tá bom? Vou lá. Já estou online lá. Valeu, um abraço. Eu vou chamar aqui o Rômulo por outra conexão, para poder chamar o Guilherme aqui. Porque tá difícil aqui com o Guilherme, tá? O negócio ficou sério aqui. Agora sim eu vou chamar o Guilherme. Vamos ver aqui se ele vem. Agora acho que ele vem. Vamos ver aqui se o Guilherme atende. Olá, bom dia, Guilherme. Bom dia, Wellington. Tudo bem com você? Tudo bem, e com você? Tudo ótimo, prazer falar com você. Eu estava aqui na maior dificuldade para adicionar você a conexão com o Rômulo. Agora estou chamando o Rômulo também na mesma conexão para facilitar, para ele não ter que usar dois softwares. Você sabe como é essa coisa tecnológica, né? Se travar um, trava tudo. Então... Pois é, eu acho que a falha era minha aí. Não, mas tudo bem, não tem falha. A sua presença aqui já é um grande trunfo para o nosso programa. Você foi anunciado e a expectativa do público é muito grande. Você é uma pessoa conhecida pelas opiniões fortes que possui, pela característica bastante proativa no seu texto. E é um prazer enorme tê-lo aqui no programa Cafezinho no WC. E eu quero dizer que o Rômulus Maia também já está com a gente na mesma conexão. Estou sim, estou aqui. Maravilha. Eu vou apresentar aqui para o público, só para concluir, o Guilherme Coutinho. Guilherme Coutinho, eu estou aqui conversando com o Rômulo só para concluir, depois a gente já começa com você. Aí você, se quiser opinar também sobre isso, fique à vontade. A situação na Catalunha já estava praticamente definida, resolvida. Eis que o judiciário invade a política e as coisas ficam complicadas e uma batata quente aí para a União Europeia e para as Nações Unidas também. Não é isso, Rômulo? Exatamente. Vamos explicar aí para você que está nos ouvindo, né? Como o Wellington falou, e nós, né, cantamos essa bola, né, antes de todo mundo, semanas, cantando essa pedra, a independência da Catalunha ela não iria ocorrer, não tinha como, não tinha meios nem jurídicos nem políticos de ocorrer. Aquilo era uma bravata política, né? E aí você observou muita inabilidade política do governo central da Espanha, tanto, né, do governo né, que realmente manda, como do rei. Eles, em vez de, né, como eu digo, como era impossível, era inviável, tinha que deixar, né, esse movimento morrer de inanição. Pelo contrário, eles resolveram polarizar, e quando você polariza, você traz o seu opositor ao seu mesmo nível. E se você radicalizar muito, você só tende a fazer com que o outro lado também radicalize, porque em política há uma coisa importante. Lógico que em política sempre vai haver adversários, mas quando você vai para uma disputa, você sempre deve procurar deixar... Alô, pessoal de Brasília, me ouçam isso também. Você sempre deve procurar deixar uma saída honrosa para o seu adversário. Uhum. Porque se você não deixar uma saída honrosa, ele não tem nada a perder. Então ele vai para o contrato guerra total, ou tudo ou nada. Isso é péssimo, ninguém ganha com isso. Foi o que foi feito na Espanha, né? O governo central fez isso com o apoio do rei. O rei, quando fez um discurso, né, parecia que estava chamando, né, as tropas para invadir a Catalunha. Uma coisa muito despreparado ele, né? Assim, ter essa ideia, né, de que o rei estuda a vida inteira para reinar, então vai ser mais preparado. Vimos que é balela, entendeu? Balela. Ele faltou essa aula aí de diplomacia, né? Pois é. Você sabe quem que me deu essa aula na faculdade, Wellington? Sim. Ministro Barroso. O homem que faz barro no STF. Pois é, eu pensei até em mandar o Barroso para lá, entendeu? Que ele ficava ensinando para ele e livrava a gente do problema. Pois é. Então, assim,
ele, por essa antagonização, ele fortaleceu os independentistas, assim, foram várias vezes, mesmo assim, como eu falei, a causa da independência era muito fraca, porque ela era inviável, mas assim, ela ia enfraquecendo, eles mais uma vez polarizaram, então assim, já ia enfraquecendo, era só ter deixado rolar aquela eleição e ignorar o resultado, não ia acontecer nada. Os caras fizeram o quê? Mandaram a polícia baixar o cacete nos velhinhos, já com a cabeça arrebentada, sangrando, passou no mundo inteiro as imagens. Gera comoção e reação natural, fortalecer o movimento separatista. Né? Pois é. Então, Rômulus, ganhar moral. Catalunha já deu o que tinha que dar aqui na nossa conversa. Então, só para concluir, o pessoal saber em que estágio está. Então, assim, foram vários erros, e aí, como o Wellington falou, essa juíza resolveu se meter, fazer política. Aí, né, os caras já tinham, ignorou a independência, uma intervenção do governo central. E aí, o que aconteceu? Essa juíza resolveu decretar a prisão de todo o governo da Catalunha, da presidente do parlamento. Imagina, aí lógico, deu moral para os caras de novo. E aí, o que os catalães puderam fazer? Naquela coisa, não ter tudo, nada mais a perder, vamos para tudo ou nada. Cruzaram a fronteira para a França clandestinamente, pegaram um avião, foram para a capital da União Europeia, que é Bruxelas, para criar aquele constrangimento internacional e ficaram refugiados lá. E aí pensou assim, já era uma solução. Bom, deixa eles lá falando, daqui a pouco some da pauta. O que a juíza faz? Um mandado de prisão europeu. Então, assim, ela criou um incidente diplomático, e com isso, os judiciários se comunicam diretamente, independentemente dos governos. E aí o judiciário lá da Bélgica prendeu o Puigdemont, que era o presidente do governo da Catalunha, e todos os ministros, fez prisão temporária, ele só ficou um dia na cadeia, foi solto, mas assim, criou um enorme constrangimento do governo belga, porque tem separatistas na Bélgica, da região de Flandres, que estão no governo, e aí eles não podem fazer muita coisa, porque senão os separatistas que apoiaram a Catalunha vão sair do governo. Imagina, pode colapsar a coalizão de governo da Bélgica, porque essa juíza espanhola resolveu se meter em política, Wellington. Então vamos ver, toda vez que juiz se mete em política, dá merda, para falar do popular, né? Pois é, agora eu vou falar aqui uma coisa, já para entrar aí com o nosso querido Guilherme Coutinho, que é o nosso convidado de hoje. Guilherme Coutinho, que é analista político, especialista em Brasília, tá? Vamos falar assim logo. Especialista em Brasília hoje, meu irmão, você tá com um prestígio enorme, que Brasília é onde tem uma bomba relógio aí do Brasil, tá, Guilherme? Bom, Guilherme também é colunista do Brasil 247 e escreve excelentes artigos. Gosto muito dos seus artigos, viu, Guilherme? É bom falar isso ao público também, porque eu recomendo aí, você que está me assistindo, os artigos do Guilherme Coutinho são muito bons, uma visão moderna. Ih, peraí que a cachorrada... Não, essa coisa, os efeitos... É uma honra para mim ter um elogio seu. O que é isso? Olha, Guilherme, é o seguinte, nós estamos falando aqui... Wellington, deixa eu só falar o seguinte, eu também queria dizer que eu gosto muito dos artigos do Guilherme, porque a gente começou a falar, existe o isentão. O isentão é aquele que se finge de isento, não é nada isento, mas assim... Ele fala mal do PT, fala mal do PSDB, mas assim, ele tenta dizer como se os erros de uns e os erros de outros fossem equivalentes, quando não é. Vamos dizer assim, se o PSDB rouba 10 e o outro partido lá está envolvido ou acusado de aí vamos dizer, tá todo mundo no mesmo nível. A bancada inteira do PSDB está roubando, e aí você pega um caso, e fala, os dois partidos generaliza e aí finge que é isento. Então, assim, aquele isentão fala mal dos dois, fala bem dos dois, e no fim fica sempre em cima do muro. Eu gosto do Guilherme porque ele dá a opinião dele claramente, entendeu? Eu gosto muito, admiro muito isso. Pois é, Guilherme não é surfista do senso comum. Isso é muito importante no jornalismo moderno, na expressão de comunicação política moderna, tá, Guilherme? Então, por isso que eu fiquei muito feliz com a indicação do seu nome para participar aqui do programa. Parabéns aí ao Rômulus e também a Camila, que trouxeram você para cá. Sou muito grato. Eu estava conversando hoje cedo, Guilherme, com o professor Abel Paulo Gamba. Não sei se você chegou a ouvir. Você estava aqui acompanhando, eu vi que você subiu aqui acompanhando a transmissão. Ele é professor de Direito Internacional da Universidade de Lusíada, lá em Angola, falando sobre o papel das Nações Unidas, que foram reduzidos a nada nesse papel. Foi reduzido, a nada, com o Conselho de Segurança ditando as regras. A gente acabou de falar sobre a Catalunha, onde a União Europeia também não faz muita coisa. Lá em Bruxelas, quem define tudo aqui é a OTAN, que a gente no Brasil chama de NATO. Contrário. Não, é o contrário, realmente o contrário. Aqui a gente chama de NATO, no Brasil chama de OTAN, perdão. É essa coisa de muitos idiomas e complica. Isso é um problema meu, isso é um problema isso. Então,
Guilherme, eu quero que você fale. O nosso papo aqui hoje é sobre a extrema-direita. A gente vai falar sobre o crescimento do que chamam no Brasil de fascismo, né? Mas o fascismo não é bem um comportamento, é uma ideologia. Qual a associação que você faz entre o crescimento da extrema-direita europeia? Eu e Romulo moramos aqui na Europa, você aí no Brasil, nessa perspectiva de influenciar a política brasileira. Primeiramente, bom dia, né? Queria bom dia. Agradecer o Romulo, primeiramente, né? Que é um parceiro já de algum tempo, né? Eu acompanho o Romulo, o blog do Romulo adiantando sempre as matérias e também uma parceria já que a gente tem há algum tempo. É um prazer participar do Cafezinho no WC, que eu acompanho. O Wellington Calazans, é um prazer estar aqui conversando com você. E bom dia a todo mundo que está assistindo também. Bom dia, o prazer é nosso. E quero dizer que realmente me sinto bastante gratificado pelas palavras que foram ditas a meu respeito, né, sobre meus textos. Fico muito feliz. Guilherme, me fala uma coisa. Qual que é o nome da sua página lá no Facebook para o pessoal curtir e seguir? É Nitroglicerina Política. Nitroglicerina Política. O nome já diz tudo. Nitroglicerina, para quem não conhece nada de química, para quem não conhece nada de química como eu, né? É um material explosivo, tá? Então é a explosão da política. Ele tá lá no meio, ele tá vendo tudo. Todos os meus textos ficam lá, né? Eu tenho escrito alguns textos pro site da Socialista Morena, tenho escrito também pro Brasil 247. Eventualmente eu escrevo também para outros lugares como colaborador eventual, mas todos os meus textos eu compilo e estão lá, né, no Nitroglicerina Política. Ô Guilherme, para a gente começar aqui do nosso papo, o que é que justifica a presença de imbecis na política brasileira com essa bandeira da extrema-direita, do fascismo? Olha só. A extrema-direita, o Bertolt Brecht, ele costumava falar que o fascismo é uma cadela que está sempre no cio. Uhum. Então, o fascismo, ele está sempre latente, né? Ele está sempre querendo voltar, ele está sempre querendo aparecer. O fascismo, ele tem uma linguagem fácil, ele tem uma linguagem simples de ser entendida, e ele, em qualquer brecha que se dê ao fascismo, ele aparece. O fascismo, novamente, a extrema-direita, ela tem voltado vamos colocar aí, principalmente desde 2011 na Europa, e também com a eleição, principalmente do Donald Trump na América do Norte, baseada basicamente em um tripé, né? Em 3 pontos de apoio que são essenciais. É a crise econômica, né? A União Europeia passou pela crise do euro, os Estados Unidos também passou por uma crise muito importante. Essa crise econômica gera um desemprego, sobretudo na base da pirâmide, né? Vocês estão ouvindo? Tá tudo bem? Muito bem. Estamos ouvindo. Então, isso também gera um desemprego, principalmente na base da pirâmide. Uhum. O fluxo migratório, né, que principalmente na Europa, aliado a uma baixa taxa de natalidade, aumenta bastante o número de estrangeiros, e as redes sociais, né, que permite uma difusão de ideias aparentemente absurdas, que passam a circular livremente. Esse é mais ou menos um tripé do que favoreceu muito a volta da extrema-direita. A gente teve sinais em 2014, quando a gente teve na Hungria um partido de extrema-direita tendo a terceira maior votação e conseguindo cadeiras importantes na Hungria, disputando, né, o cargo de primeiro-ministro lá. E assim a gente foi evoluindo na Europa até chegar no Brexit. A gente vê que não foram casos isolados. Esse ano a gente teve o AfD na Alemanha, né, Alternativa para a Alemanha, pegando 90 cadeiras. É muito sintomático. A extrema-direita na Alemanha, desde da Segunda Guerra Mundial, não conseguia nada, nenhuma representatividade no parlamento alemão, e agora pegaram 90 cadeiras, de 690, se não me engano, ao total. Uhum. E na República Tcheca, o primeiro-ministro, acabaram de eleger o Babiš, né, que é
é o Trump tcheco, que eles chamam, né? Um bilionário do agronegócio. Então, essas condições foram favorecendo a volta da extrema-direita. Nos Estados Unidos, eu acho que o ponto forte disso foi o Brexit, né? Que um pouco chocou o mundo, né? Isso só para dar uma contextualizada. E também a eleição do Donald Trump também foi um tanto chocante, né? Eu acho assim que o day after assim, da eleição do Trump, tanto da eleição do Trump quanto do Brexit, todo mundo acordou um pouco chocado, né? Mas realmente foram assim 2 pontos da extrema-direita fazendo assim aparecendo de forma muito incisiva na política internacional. Certo. Agora, Guilherme, trazendo para o Brasil. Trazendo para o Brasil. O Brasil, ele tem sempre essa coisa, assim, um pouco tupiniquim, né? Então, assim, o que acontece? O Brasil também, ele não ficou atrás. Ele trouxe esse discurso da extrema-direita, e o Brasil, que até pouco tempo atrás não tinha uma extrema-direita com representação, passou agora a ter uma extrema-direita assumida, e a gente está vendo que está crescendo a cada dia, né? A gente, principalmente, personalizada na figura do deputado Jair Bolsonaro, né? Que agora está ocupando o 2º lugar na maioria das pesquisas. Uhum. Ele repete o discurso, inclusive, do populismo xenófobo, né, da Europa. Já chegou até a falar que os imigrantes são... os imigrantes aqui do Brasil, né, os haitianos, bolivianos, senegaleses, são a escória da humanidade. Então, até isso ele copiou lá da extrema-direita europeia. E vem promovendo aqui o fascismo propriamente dito, né? O fascismo... radical. E ganhando muito adepto. Porque, como está falando, é um discurso muito fácil de ser assumido. Então, vamos começar a discordar de você aí, tá, Guilherme? Eu acho assim, as pesquisas não dizem que ele está ganhando tanto adepto assim. Ele continua naquela margem de imbecis que sempre existiu na política brasileira. O eleitor imbecil que votou em José Serra, em Geraldo Alckmin, o Bolsonaro apenas tomou voto desses caras que apoiaram esse golpe contra Dilma e que estão desmoralizados na corrupção pela impunidade de uma justiça totalmente conivente com eles. Então, esses caras, pela impunidade, pelo discurso de combate à corrupção, ficaram alijados da sociedade. Esse pessoal órfão e que cresceu com o preconceito contra as forças políticas progressistas, sobretudo contra o PT, né, e a propaganda da Globo contra o PT, esse pessoal fica com vergonha de querer assumir publicamente que é PT e se apega a uma bandeira ridícula como de um imbecil completo como é o Bolsonaro. Tá? Então, mas eu acredito que o Bolsonaro não vai passar de 17%, ainda que algumas pesquisas digam que ele tem 20%, 22%. É mentira. O número real de Bolsonaro não chega a 17%, e ele sabe disso, e você que está me assistindo sabe que eu estou falando sério sobre isso, quando eu falo que eu sei. Né? Os melhores estatísticos do Brasil são professores aqui da Universidade do Instituto Karolinska da Suécia, e a gente conversa muito sobre isso. Essa margem de 17%, o Bolsonaro pode fazer o que for, não vai passar. Tá? Então, eu não acredito, até porque quando a gente fala ele está crescendo, não é verdade que é propaganda. Ele não está crescendo. É bom, Guilherme, que você fique atento a esse detalhe. Tá? Wellington, talvez eu tenha me expressado mal. Tá, assim, então tudo bem. O que eu digo é que uma extrema-direita que antes não existia, com esse discurso, ela está crescendo. Como que o fascismo ele surgiu inicialmente? O fascismo em 1919 surgiu na Itália. Um discurso de rompimento com a política convencional. Então, assim, com um discurso de eu sou o rompimento com a política tradicional, e é tudo isso que ele tem se apresentado. Eu concordo que durante a campanha o Bolsonaro está longe de ir para o segundo turno, até porque ele não aguenta uma campanha, ele não tem um discurso... não tem sustentação, não tem sustentação.
Não tem sustentação. A candidatura dele, e é muito possível que a base dele, o pessoal que declara voto nele hoje, migre para o PSDB. Quem seja que vai lançar, que seja o Alckmin ou que seja o Dória. Exatamente. Agora, o que eu digo que perigosamente a extrema-direita invadiu o Brasil é porque agora existe um culto, de certa forma, por menor ou maior que seja, existe um culto a um político que fala que bater em filho gay pode mudar o comportamento, que a minoria tem que se curvar à maioria, que seria incapaz de amar um filho homossexual, que mulher deve ganhar menos porque engravida. Isso é um discurso muito sério. Pois é, muito, então, muito sério, ridículo. É um discurso muito fascista. Fascista, então, concordo. Uma pessoa que tem um discurso desse tinha que estar presa, não tinha que estar fazendo campanha. Uma pessoa que durante o golpe, durante o impeachment, homenageou o brilhante Ustra, golpe, não teve impeachment, não teve impeachment, então, teve golpe. Eu acho que é muito sintomático que uma pessoa dessa tenha uma visibilidade social, que seja nas mídias sociais, que seja na mídia tradicional, e que tenha pessoas declarando voto numa pessoa com discurso fascista no sentido mais literal da palavra. É uma pessoa que busca o autoritarismo, já falou que ia fechar o Congresso, e não é só o Bolsonaro, não. Esse discurso de ódio, principalmente difundido pelas redes sociais, parece que está banalizando aqui. A gente tem a bancada evangélica no Congresso Nacional com um discurso fortemente anti-LGBT, né? Com certeza. A gente tem alguns grupos com um discurso fascista, como é o caso do MBL, com toda aquela pauta da proibição do santander cultural. O desvio de foco. Porque sequestro de pauta. Então, esses temas fascistas, também o Brasil não escapa disso. Então, eu acho que é muito sintomático que essas pautas fascistas estejam tão em voga no Brasil, atualmente. Pois é, agora, Guilherme, para a gente entrar já no segundo assunto, porque eu vou pedir ao Rômulo, pare de digitar, por favor, que é um barulho do cacete, ou você corta seu microfone. Me perdoe. Tá, ou você corta o seu microfone para digitar, Rômulo, okay. ou para de digitar. Eu estou digitando, porque eu estou ouvindo ele atentamente, porque eu quero responder a ele, mas era por isso que eu estava escrevendo. Mas vamos aqui manter a palavra aqui com o Guilherme. Pô, Guilherme, muito boa a sua fala aí, hein? Essa daí você pegou na veia mesmo, trazendo essas pautas de dispersão através do fascismo, enquanto o Brasil está sendo destruído aí, com pré-sal, de Estado social como um todo, riquezas nacionais, as estatais sendo totalmente ocupadas pelo setor privado e pelo capital vadio, e o pessoal falando sobre nu artístico e outras amenidades, e com essa veia extremamente radical fascista. Agora, o nome disso é sequestro de pauta. Sequestro de pauta, exatamente. Agora, Guilherme, como é que o judiciário entra nessa culpa? Olha, o Poder Judiciário, infelizmente o pessoal tem falado muito em escola sem partido, mas o que a gente queria ver era um judiciário sem partido, né? Porque eu acho que o judiciário teve... O que acontece é que o Brasil entrou nessa onda negra de conservadorismo desde o golpe para cá, desde o impeachment para cá, né? O golpe, né? Entenda como impeachment, fique a critério de cada um. E desde aquele momento já houve uma omissão muito barulhenta, né? Vamos dizer, um silêncio ensurdecedor do STF. Eles foram cúmplices em todo aquele processo, porque o STF deveria ter intervido ali naquele momento. A gente está vendo uma perseguição às esquerdas feita pelo Poder Judiciário, ao mesmo tempo que a gente está vendo um abraço do Poder Judiciário a alguns partidos, como é o caso do PSDB. Então, o Poder Judiciário, a gente até cai na mesmice de citar de novo aquela gravação do Romero Jucá com Roberto Machado,
mas tudo isso foi um acordo nacional que, infelizmente, né, incluiu o Supremo Federal. Na primeira instância, a gente tem essa atuação bastante controversa do Sérgio Moro, né, que agora ele anda sumido, né, depois que apareceu toda essa questão do Tacla Duran, que vocês fizeram uma excelente análise. A gente não tem ouvido falar em Sérgio Moro. O que eu ouvi dizer é que a Lava Jato vai acabar em Curitiba. O Rômulo cantou essa pedra aqui, hein? Pois é. Me parece que a Lava Jato vai acabar agora em Curitiba, que o Sérgio Moro vai tirar um período de licença, né? Licença me parece que não remunerada, e a Lava Jato vai continuar só a do foro privilegiado, que é aquela do STF. Isso. Então, a gente está arriscando aí, por incrível que pareça, a Lava Jato terminar sem prender um único tucano. Não, mas não vai prender. A Lava Jato é uma operação criada pela CIA para proteger a cleptocracia que assumiu o Brasil. A Arábia Saudita, eu acabei de falar sobre isso aqui, tem lá uma cleptocracia no poder, que atende aos interesses norte-americanos. No Brasil, a cleptocracia que está no poder inclui Temer e alguns corruptos que estão com ele, mas, sobretudo, os tucanos. A cleptocracia que foi criada pela CIA no Brasil para proteger os interesses norte-americanos, ela está totalmente protegida pela Lava Jato, que é uma operação canalha, uma operação que foi feita para destruir a indústria pesada do Brasil, a indústria de petróleo e gás, e facilitar o entreguismo. É por isso que a gente prega aqui o referendo revogatório e depois o julgamento desses canalhas entreguistas pelo crime lesa pátria. Porque é a única condição de retomar o Brasil como nação. Entendeu, Guilherme? É a nossa opinião aqui. E você está fazendo a narração, a descrição. Eu estou apenas expondo para você o nosso... Não, mas totalmente... Calazans, assim, só para juntar o tema que a gente está falando do sequestro de pauta e do entreguismo. A gente acabou de ter um leilão de 3 dos 8 postos do pré-sal. O que arrecadou foi 6,5 bilhões. Só para fazer um paralelo pequeno, o que o Temer gastou para se livrar das 2 denúncias para comprar deputado corrupto foram 32 bilhões. Exatamente. Então, assim, a entrega do pré-sal da forma que ela foi feita, apesar dela ter sido feita melhor que no regime de concessão, se fosse no regime de concessão a gente ia ficar só com a esmolinha dos royalties, mas de toda forma, isso que foi feito com o pré-sal foi, assim, um crime de lesa pátria no mesmo nível ou pior do que quando foi a privatização da Vale no governo Fernando Henrique. Exatamente, a privataria tucana. O pessoal estava discutindo o museu nas redes sociais. O pessoal estava discutindo se era pedófilo, um pessoal que não frequenta museu, um pessoal assim que estavam discutindo se uma personagem da novela da Globo era trans ou se não era trans, ou se o museu... essas discussões têm tanta utilidade para o brasileiro quanto aquela discussão sobre vestido era azul e dourado, entendeu? Exatamente. Então, eles pegaram essas pautas conservadoras, eu até coloquei isso, acho que exatamente com essas palavras num texto que eu escrevi, para jogar uma nuvem de fumaça sobre toda esse entreguismo, essa corrupção, e quase isso praticamente não foi noticiado. 6,5 bilhões para entregar 3 postos de pré-sal que vão colocar o Brasil na rota do petróleo em muito pouco tempo, isso aí chega a ser uma piada de mau gosto. Com certeza. Não é piada, não. Esse caso não é piada, a gente trata isso aqui de uma forma muito séria. Inclusive, eu e o Rômulo fazemos parte de um grupo chamado Provítimas, né? Porque são tantos, né, Rômulo? Que é o grupo que está aí resistindo através da justiça. Esse grupo encontrou inúmeras falhas no leilão do pré-sal e nós vamos sim também, não com esse STF que está aí, porque a gente tem que fazer uma reforma do judiciário brasileiro como um todo, mas a gente vai lutar, inclusive nas instâncias internacionais. Dilma Rousseff já atendeu ontem ao pedido do Rômulo, ela já está começando a se posicionar como uma presidenta eleita e que sofreu um golpe, de que o Brasil vai promover o referendo revogatório, e Dilma tem que falar o tempo todo como presidenta eleita e que sofreu um golpe, porque não adianta somente o Roberto Requião, com a Frente Ampla Parlamentar, falar isso,
porque Dilma Rousseff precisa, sim, se envolver na política ativa. Wellington, só lembrando, sim, ela é a presidente eleita do Brasil e a destituição dela está sub júdice no STF. Exatamente. Então, em tese, ela poderia voltar a ser a presidente amanhã. Então, pois é. Só reforçando o pedido, eu fico feliz em saber que a presidente Dilma está nos ouvindo. Notifique todas as embaixadas estrangeiras, presidente Dilma, mande, se precisar, para a gente a notificação que nós traduzimos e publicamos nos principais jornais do mundo, que é para fortalecer o nosso argumento de, como ela disse, não comprem, porque é ilegal, nós vamos retomar e nós não vamos pagar nem indenização, nem juros, e o que é mais importante, não vamos pagar as benfeitorias, ou seja, essas empresas que estão entrando lá, que vão furar poço, gastar dinheiro, a gente vai tomar tudo que vocês fizerem e não vamos pagar um centavo, porque vai ser, tudo vai ser restituído ao Brasil, e nesse caso, como a lesão, a gente não tem que pagar pela benfeitoria tampouco. Pois é, eu queria dar um abraço forte aí para o Chico Zé, que está acompanhando a gente aqui, que está sempre atento a essas questões do petróleo também. Um abraço, Chico. Guilherme, para a gente concluir a nossa conversa, eu queria que você falasse qual o sentimento que você tem na condição de analista da política em Brasília em relação a essas possibilidades de reação, tanto política como também social, já que a rejeição a esse modelo de entreguismo e de destruição da soberania e do Estado Social é crescente, está escancarada. A sociedade brasileira, em 97%, reprova esse tipo de prática. Como é que você está sentindo? Há medo também da parte aí dos golpistas que assumiram o poder? Não, eu não acho que haja medo, não. Eu acho que a população, de certa forma, está extremamente acomodada, assim, o que é horrível. Eu acho que o PCO ele tem uma bandeira de levante contra o golpe. Eu acho que tem um paralelo a isso também, tem uma outra frente de levante contra o golpe, que é da Miriam Moraes, que ela teve no cafezinho, se não me engano, na semana passada. Na semana passada. Uhum. Mas, para ser muito honesto, assim, eu não vejo povo na rua. Quando teve o golpe, tinha que ter tido uma revolução nesse país aqui. Mas não teve. Mas você acha que tinha? Você acha que com a máquina de propaganda, monopólio da mídia, a mentira prevalecendo, Sérgio Moro, naquele momento do golpe, era um herói nacional para muitas pessoas que foram enganadas pela Globo. Hoje as pessoas sabem quem ele é, né? Inclusive, a Tássia Camargo está escrevendo aqui que devem tomar o passaporte de Moro porque ele vai fugir, tá? Tássia Camargo está escrevendo. Eu não acho que chega a tanto, não. Eu acho assim, infelizmente, gostaria de achar isso. Agora, eu acho que quem estava blindado continuou blindado. E eu até gostaria de acreditar que fosse ter um levante agora e que o povo conseguisse anular o impeachment ainda antes das eleições de 2018. Acho que seria o ideal, porque o golpe foi completamente nulo, sobretudo com as informações agora que existiu realmente dinheiro para compra de deputados para votarem contra a Dilma Rousseff. O ato é nulo. Se o ato é nulo, ele não pode produzir nenhum efeito. Então, além do ato ser nulo, tudo que foi produzido a partir daquele ato nulo tem que ser desconsiderado. É a teoria do fruto da árvore envenenada, não é isso? Então, eu acho que o golpe em si e todas os frutos que esse golpe gerou tinham que ser anulados. Mas eu não vejo, por enquanto, e isso aí eu posso estar enganado, uma força popular tirando o PCO, que tem feito isso de uma forma muito coerente. Eu não tenho visto o medo dos fascistas disso acontecerem, não. Infelizmente. Eu gostaria que a gente da esquerda estivesse mais organizado, mais unido, mas o que a gente vê também é uma certa desunião da esquerda e uma busca por protagonismo que acaba fortalecendo a direita muitas vezes. Pois é, tem um rapaz aí chamado Ralph que está comentando aqui o tempo todo, repetindo a mesma coisa, parecendo bolsominion ele, né? Repete a mesma coisa o tempo todo. Está falando assim, o PT ama o PMDB, está fazendo aliança com o PMDB. Ô, Ralph, o que foi que você fez para
apoiar Dilma quando ela convocou a sociedade em 2013, quando aquele bando de alienado foi para a rua reclamar de 20 centavos para depois culminar com a entrega do pré-sal de bilhões, de trilhões de dólares? Foi o que você fez. Você apoiou a reforma política, o Ralph? Sem aliança, o PT não vai governar nem partido nenhum. Ou você começa a ouvir mais aqui o programa, assistir mais e ler mais, ou você vai ficar somente repetindo isso que você está repetindo. Esses slogans vazios, sem nenhuma profundidade. Ralph. Do PIG, né? Pois é, do PIG, do Partido da Imprensa Golpista. Essa pauta, Ralph, vou explicar a você, foi lançada no momento em que a Lava Jato estava sendo detonada, certo? Detonada pelo Tacla Duran, e o Cafezinho vai transformar isso numa novela. A gente vai fazer um PowerPoint aqui, cada dia, sério, combinamos já, eu e Miguel e a Camila, que a arte vai ser da Camila. Certo? Vai ficar melhor então certo? Da Lanhol, então, todo dia a gente vai acrescentar um nome, uma carinha e o valor que pediu para vender sentença. O Cafezinho vai fazer a novela, os capítulos finais da Lava Jato serão aqui no Cafezinho. Tá bom? Então, Ralph, o que foi que você fez, Ralph? Você que já foi bloqueado aí, muito bom, Camila, ter bloqueado. Essa coisa do cara ficar aqui só copiando e colando a mesma coisa várias vezes atrapalha o nosso debate, tá? Atrapalha mesmo. Pode bloquear, Camila, você está certa. Tá? Você é a produtora do programa aqui, é você. Você sabe exatamente o que é troll e o que é que os trolls pretendem fazer aqui. Então, Ralph, vem com esse papo furado de que o PT e PMDB vão coligar. Você quer que coligue com quem? Inimigo de inimigo meu é meu amigo, tá bom? Então, se a gente quer voltar ao poder, a gente tem que coligar com qualquer pessoa que seja contra essa estrutura podre e apoie o regresso ao poder. Porque sem o poder a gente não vai fazer nada, vai ficar chorando e impotente. Porque não temos a comunicação social, nós não temos a força de mobilização, a Globo patenteou as manifestações, viraram micareta e só vale mesmo se for na Avenida Paulista com imbecis vestidos de camisa da CBF girando em torno de um pato. Então o nosso manifesto tem que ser de outra forma, como já falamos de diversas vezes aqui no programa. Guilherme, nosso tempo estourou, meu irmão, você vai ter que voltar aqui ao programa para a gente falar mais. Uma pena que o seu Skype... O seu Skype deu problema na largada, mas eu queria que você deixasse uma palavra positiva. Eu achei você meio broxado aí no assunto reação popular. Dá uma injeção de ânimo aí, ô Guilherme. O penúltimo texto que eu escrevi, que saiu no site da Socialista Morena, fala o seguinte, é uma opinião que eu tenho. A esquerda precisa parar de cobrar a direita de bater panela. Eles não vão bater mais panela porque eles estão satisfeitos com a situação. Uhum. É isso que eles queriam. A classe média bateu panela para tirar o PT, não tinha nada a ver contra a corrupção. Então, se a esquerda quiser fazer alguma coisa, ela tem que botar a mão na massa e ir para a rua. E ela tem que se organizar de uma forma uníssona. E se for para fazer um levante, é assim que tem que ser, e eu estou disposto, de qualquer forma, a contribuir com isso. Eu só fico um pouco desanimado, não com a ideia, porque com a ideia eu sou totalmente animado e quero divulgar essa ideia e quero ir para a rua. Eu só fico um pouco desanimado com esse movimento que às vezes parece muito fragmentado na própria esquerda, que às vezes parece estar esperando uma reação de alguém que nunca vai vir. Mas eu acho que esse golpe tem que ser derrubado. Uhum. Eu acho que assim como o golpe tudo que veio dele, e a gente precisa reagir, nós precisamos reagir. E a gente vai derrubar esse fascismo e vamos lá. É isso aí. Não precisa agradecer nada. Também, vou fazer logo um pedido, vou fazer logo um convite aqui no ar, porque aí você vai ficar com dificuldade de negar esse pedido. Olha, o Cafezinho vai ampliar o espaço do debate, nós vamos criar um programa à noite, diário, tá? Diário, para debater política. E esse programa, por uma questão mesmo de impossibilidade de uma pessoa assumir todas as noites,
nós vamos fazer um revezamento. Miguel apresenta um dia, eu apresento outro, o Rômulo apresenta outro. A Niobe Cunha, que nem está sabendo, mas está me assistindo aí, vai apresentar outro dia. Então, e a Tássia? A Tássia não apresenta? Tássia Camargo é a estrela do Cafeína. Sem ela, o Cafeína não rola. É cafeína descafeinado. Então, Guilherme, eu queria muito que você participasse não apenas aqui do programa, mas também assumisse aí algum live, eventualmente, para comentar sobre política, sobretudo Brasília, que você é um especialista na matéria, e pudesse trazer elementos bons aqui, fazendo um resumo sobre Brasília. O pagamento é 1 milhão. Lado de Pernambuco, a Dri, a nossa telespectadora Dri Bezerra, é quem vai dar 1 milhão, uma espiga de milho gigantesca que ela tem lá em Pernambuco, tá bom? Mas é o ativismo. Desde já que pode contar comigo. Então, vai ótimo. ser um prazer. Então, ótimo. Então, o Cafezinho já está contratando assim no ar o Guilherme, por Nossa Senhora, que peso, hein? O Guilherme Coutinho, grande figura assim, da nova forma de comentar política, de uma maneira muito mais proativa. Guilherme, não rasguei elogio porque você veio para cá, não. Eu rasguei elogio antes para a minha equipe aqui, a Camila e o Rômulus, pela indicação do seu nome para participar do programa. Você é uma cabeça pensante. Precisamos dar voz a pessoas como você. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado por ter fomentado esse debate, ampliado essa discussão em torno do fascismo e, sobretudo, você ter feito o alerta. Quando você criticou eu chamei de brochado, eu falei na brincadeira, você sabe que eu sou brincalhão pra cacete. Mas você fez uma crítica muito boa a essa apatia da sociedade. Eu entendi dessa forma. E o Wellington, ele fez também o último artigo que ele publicou lá no 247, eu li ontem, ele trata também desse tema da fragmentação da esquerda. Então, na próxima vez que ele vier aqui falar com a gente, ele pode falar mais disso também. É isso aí. Obrigado, Guilherme. Então vou finalizar aqui agradecendo ao Rômulo pelo convite, agradecendo ao Wellington, agradecendo a Camila também, que foi quem entrou em contato comigo. Para mim foi um prazer, adorei participar. Já participava antes como ouvinte e fico muito feliz com o convite. Quero participar mais vezes e deixar um grande abraço para vocês, que eu sou fã de vocês. Então, poder participar antes como fã e agora participando com vocês, para mim assim, é um grande prazer. E deixar também um abraço para todo mundo que está ouvindo e assistindo também. E deixar para todo mundo um grande abraço e um bom dia para todo mundo. Guilherme, qual que é o nome da página no Facebook para o pessoal curtir e seguir? Nitroglicerina Política. Nitroglicerina Política é a página do Guilherme Coutinho, que agora é nosso colega também aqui, vai entrar sempre que for preciso e também vai ser escalado aí nos comentários noturnos sobre política que o Cafezinho vai introduzir. O Cafezinho está com esse projeto, o Miguel conversou comigo ontem e nós abraçamos a causa. Com certeza, o Rômulo nem sabia, avisei ele aqui no ar agora. Tu sabia no ar. mas eu duvido que você negue. Olha, Guilherme, você sabe que você. Difícil. Já que você já é do time aqui, eu tô aqui com o cocô na mão, aquele cocô símbolo. Quem é o cocô do dia para você aí, o Guilherme? Olha, o cocô do dia, eu vou deixar sempre pro Temer. Que cocô pesado você mandou aí, um barro gigantesco. E você, o Rômulus? Olha, como a gente falou desse, eu vou escolher o Bolsonaro. Eu acho que até o nome já indica, né? Bolsonaro, 1918. Tá bom. E o meu cocô do dia vai também para todo mundo da justiça que tem contribuído para o fascismo e para o abuso de autoridade, que é um tema que a gente... No Brasil e no mundo, né? Lá na Espanha também a mulher está fazendo cagada. Pois é, exatamente. Esse povo que faz barro, né? Precisa parar de fazer barro, sobretudo a serviço dos Estados Unidos e do poder econômico em diferentes países, mas no caso específico do Brasil, porque o programa é destinado ao público brasileiro. Então o cocô do dia tá bem denso, a gente vai ter que usar a escova aqui, referendo revogatório, e também dar aquela, né, clareada com o nióbio, que é o nosso desinfetante aqui. Então vamos nessa! O que é que eu faço no banheiro que eu me sinto feliz? Eu me sinto feliz porque eu posso dar descarga em Temer, que é o cocô na opinião do Guilherme. Quem é o seu cocô mesmo? Você falou aí, Rômulo? Bolsonaro 1918 e os entreguistas do judiciário. Aí fica enganchado, eu pego aqui a boa e velha escova, que o nome foi batizada aqui de referendo revogatório, o nome da escova para fazer a limpeza. Vamos lá? Agora com o referendo revogatório, vamos dar descarga? De novo.
Olha só. Aí desceu. Desceu. E a gente vai pegar agora o desinfetante. Ficou sujo, tem que limpar. Eu já limpei, agora o desinfetante aqui para melhorar o aroma. Mais uma descarga para garantir. Né? Pronto, agora tá tudo. Que tranquilidade, hein? Que maravilha. Que alívio. Guilherme, não fique constrangido não de participar de uma loucura dessa aqui, tá? Mas essa marca do programa, no final do programa da descarga, é o momento catártico do programa, tá? Tá certo, dê descarga nesse pessoal mesmo. Manda embora. Valeu, Guilherme Coutinho, muito obrigado por ter participado do programa. Obrigado, Rômulus, e a você que acompanhou o programa Cafezinho no WC de hoje. Eu agradeço. Amanhã, às 6 da manhã, estaremos de volta com mais um programa. Um ótimo dia para você. Não desliga não, hein, Guilherme? Fica aí na linha. Um abraço para você. Tchau, tchau.